Candidato Fernando Haddad, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Foi sufoco, hein? Porque na 10ª hora, quer dizer, 24 horas antes da eleição, ninguém sabia quem seriam os dois que disputariam o segundo turno. Como é que foi viver esse... Olha, pelas nossas avaliações internas, eu estava no segundo turno já há uns 10 dias antes da eleição. Inclusive eu declarei isso para a imprensa que me acompanhou, dizendo o seguinte, que eu respeitava os institutos de pesquisa, que evidentemente têm uma reputação, mas que os meus números internos davam conta de uma outra realidade que acabou se confirmando nas urnas. Então, sem prejuízo do respeito às pesquisas e tudo mais, os partidos também fazem o seu acompanhamento interno. E nós estávamos muito confiantes de que estaríamos no segundo turno pela força da militância e, sobretudo, pela força da nossa proposta. Mas nessa campanha do primeiro turno teve realmente um complicador, que foi o Russomano, né, que enganou todos os analistas, todo mundo errou com ele. No fim das contas, até nem tanto, né, Vitor? Não, errou. É que aquilo que foi previsto no começo, 40 dias atrás, aconteceu só agora. Então teve um erro aí de 30 dias, né? Então não deixa de ser um erro. E continua a complexidade aí daquele conjunto de eleitores e de regiões da cidade que votaram no Russomano. A questão é saber quem vai tirar mais votos daquele contingente do Russomano. Eu queria saber como é que o senhor encara isso aí. Olha, a minha opinião é de que quem votou no Chalita, no Russomano e no Fernando Haddad expressou, de alguma maneira, um desejo de mudança. Porque os 3 tons foram críticos à atual administração. E, de fato, a atual administração não vai bem. Não vai bem quase em quesito nenhum. E por isso que ela foi criticada, né? E aqueles que se opunham a esse modo de governar a cidade de São Paulo tiveram uma votação muito expressiva. 2/3 do eleitorado se manifestou pela mudança. Então eu penso que nós temos que trabalhar esse conjunto de forças, um conjunto de forças eleitorais que desejam um novo rumo para São Paulo. E é isso que eu pretendo expressar no segundo turno, esse desejo de mudança na cidade. Candidato, o mapa de votações deixa mais uma vez muito evidente a concentração de votos do PT nas franjas da cidade, na região mais periférica, e do PSDB no centro expandido. Em 2004, a ex-prefeita Marta Suplicy tinha um governo bem avaliado em São Paulo e, de acordo com líderes do próprio partido na época, não conseguiu se reeleger porque não conversava adequadamente com esse setor da sociedade. De que forma o senhor pretende conquistar os votos dessa parcela do centro expandido do eleitorado de São Paulo? Olha, a situação é exatamente inversa, né? Porque hoje a atual administração é que não vai bem. Ela é rejeitada por 80% do eleitorado que quer um novo rumo para São Paulo. Então nós estamos vivendo um novo momento. Um momento em que, se uma administração boa não for reconduzida, imagina uma administração ruim, que é o caso da administração do Serra e do Kassab, que eu penso que não deu respostas às principais angústias do morador de São Paulo, em especial na saúde e no transporte público. E você veja que a saúde foi a bandeira do Zé Serra para ganhar aquela eleição. E, ao invés de melhorar, piorou a situação dos postos, dos hospitais, e até as AMAs que começaram bem, hoje estão numa situação já exigindo cuidados. Então a saúde, que era a grande bandeira daquela eleição, hoje continua sendo a prioridade dos paulistanos, porque essa administração não deu conta de enfrentar o desafio. Candidato, o senhor acha que o debate em torno dos temas da cidade é que de fato vai nortear essa campanha? Ou a questão política nacional, com o julgamento do Supremo e tudo mais, vai acabar influindo nisso aí e dando uma forma diferente a esse segundo turno? Olha, tudo vai ser discutido e é bom que seja. Eu não vejo nenhum problema em discutir temas nacionais. O tema da ética não é nacional nem local, é universal. Você discutir a ética na política é uma coisa importante para o eleitorado. A minha biografia está à disposição do eleitor de São Paulo, que vai conhecer ainda mais a minha vida como acadêmico, como professor e como gestor público. Eu participei de 3 administrações, da Marta, do Lula e da Dilma. Fui bem avaliado, o meu desempenho foi bem avaliado nessas 3 ocasiões. Por 6 anos e meio eu conduzi o Ministério da Educação, administrando um orçamento que é o dobro do da cidade de São Paulo, sem nenhum reparo à minha conduta, nem dos meus auxiliares. Quer dizer, não só a minha conduta, mas a dos meus auxiliares também foi aprovada integralmente do ponto de vista ético. Agora, veja o caso de São Paulo. Nós temos vários escândalos aqui
que estão sendo investigados pelo Ministério Público, inclusive com ações de improbidade administrativa contra vários secretários e dirigentes da administração Kassab. Então você não pode ser seletivo na ética. A ética é para todo mundo, não é só para os vizinhos, é dentro de casa também. Você tem que dar o exemplo. Então eu, no Ministério da Educação, eu respondo por tudo que aconteceu ali, do ponto de vista ético, não só em relação à minha conduta. E eu penso que isso deve ser tema da campanha. Por que não discutir a questão do Aref, que foi nomeado pelo Serra e adquiriu no prazo de 5 anos mais de 100 imóveis com salário de servidor público, né? Um milagre da multiplicação. Por que não discutir a questão do desvio da merenda, pelo qual responde o seu secretário de Saúde, né, num processo por improbidade administrativa, o seu secretário de Educação, que hoje está na chapa como candidato a vice-prefeito, a questão da Controlar, que segundo o Ministério Público representa um prejuízo de mais de R$1 bilhão para a prefeitura, para a cidade de São Paulo. São temas que o eleitor quer saber e nós temos que discutir. Agora, o senhor acha que a campanha do senhor, especificamente, teria sido mais fácil se não houvesse o julgamento do Mensalão em Brasília? Houve alguma interferência, pelo que o senhor sente, no contato com eleitores? Olha, eu fui acompanhado durante 45 dias por cerca de 10 repórteres, que me acompanharam em todas as caminhadas, carreatas, corpo a corpo. Eu nunca fui arguído sobre esse assunto. Não, aqui o senhor já foi, só para lembrar. Não, por eleitores, o senhor diz, né? Não. Ah, o senhor está falando por eleitores. Ah, não, por jornalistas todos os dias. Todos os dias. Né? Por jornalistas todos os dias, mais de uma vez por dia. Mas pelo eleitor, e os jornalistas são testemunhas disso, nunca houve uma arguição a esse respeito. Mas não houve uma repercussão no caixa da campanha? Eu não sei porque todas as campanhas não tiveram condição de arrecadar. Talvez esteja havendo uma mudança de cultura. Eu, pessoalmente, eu sou contra o financiamento privado de campanhas eleitorais. Eu entendo que campanha tem que ter financiamento público e transparente. Nós temos que saber exatamente quanto que o país investe nas eleições, na democracia. E se é muito hoje, vamos diminuir, vamos fazer campanhas mais modestas, mas vamos ter clareza do que é gasto, de onde vem o recurso, quanto cada partido tem direito, de acordo com a sua representação, mas de maneira a permitir que as pessoas possam se aproximar da política sem essa preocupação que aflige o cidadão comum, honesto, correto, que quer participar da vida nacional e fica com esse fantasma assombrando. Ah, mas quem vai me financiar? De onde vai vir o recurso? É muito desagradável discutir recurso para a campanha. Eu sou a favor do financiamento público para acabar com essa história de uma vez por todas. Mas, candidato, em termos de programa de governo, qual é a ideia central que você vai colocar nesse segundo turno? Olha, nós temos um programa complexo que foi anunciado no dia 13 de agosto. Aliás, eu fui o único candidato que deu a público o seu plano de governo. Nem o Serra, nem nenhum outro apresentou. Inclusive o Serra postergou para o segundo turno, disse que não apresentaria no primeiro turno e adiou a apresentação. Veremos se vai apresentar ou não. Mas eu trabalhei vários eixos, 4 deles prioritários: moradia, saúde, educação e transporte público. E para cada eixo nós temos propostas concretas para responder aos clamores da população. Agora, no plano das articulações, pelo que você anuncia, parece que o senhor não vai ter nenhuma dificuldade em angariar o apoio do PMDB, que já integra a base do governo Dilma, e também do candidato Chalita, que não se dá bem com o seu adversário. Agora, no caso do Russomano é um pouquinho mais complicado, porque o senhor dinamitou literalmente a candidatura dele quando desconstruiu a proposta da passagem mais barata para quem anda menos de ônibus. Como é que vai ser a negociação com o PRB? Olha, eu nunca fiz ataque pessoal a quem quer que seja. Nunca fiz. Né? E eu penso que o morador de São Paulo não deseja isso, deseja discutir ideias. Se eu identifiquei no programa do Russomano uma ideia da qual eu discordo, é obrigação democrática de um candidato apresentar suas divergências. Até para construir uma unidade, você precisa apresentar: olha, eu divirjo dessa ideia. E eu fiz isso com a maior boa-fé. Eu sou realmente contra a cobrança proporcional, porque prejudica quem mora longe. Isso é notável. Inclusive pode causar um ruído no mercado de trabalho. O empregador pode optar por quem mora mais perto, porque vai investir menos em vale transporte. Isso não é bom para a cidade. Eu fiz a crítica
programática, não fiz uma crítica pessoal. Jamais elevei o tom ou fiz qualquer crítica de natureza pessoal a nenhum candidato. Mas ele disse que o senhor estava mentindo, ele disse pessoalmente. É porque ele foi informado que eu havia dito que ele ia majorar, que ele ia aumentar o preço do ônibus. Eu nunca disse isso. O que eu disse é, se há dinheiro para subsídio, ou seja, se eu posso cobrar menos de alguém, não deve ser de quem mora perto, deve ser da camada mais pobre da população, que é a que mora longe. Mas, candidato, como vai ser essa articulação agora de apoios? Quem vai procurar o Russomano? Já tem algum contato já marcado? O senhor telefonou para ele? Quem vai fazer isso? Eu sou uma pessoa 100% institucional. Eu acredito nas instituições. Então os partidos é que vão fazer isso? Os partidos têm que fazer isso. Tem um presidente municipal, um estadual, um nacional do PT. A coligação tem o seu coordenador de campanha. E eu não gosto de fulanizar o debate político. Há uma base de sustentação do governo Dilma. Eu disse sempre que ia buscar o apoio dos partidos que dão sustentação ao projeto que eu represento aqui na cidade de São Paulo. E se nós pudermos ampliar o arco de alianças em proveito da cidade, tanto melhor. Agora, temos que ver os termos disso. Então, por exemplo, eu defendo uma proposta, né? Bilhete único mensal, por exemplo, que vai favorecer quem tem o Vale Transporte. Não vai ter que recarregar no dia 20 porque acabou o seu crédito. Vai poder usar até o final do mês, como acontece nas grandes cidades do mundo. Se a exigência, né, de aliança for não implementar essa proposta, eu não posso aceitar a aliança. Então é tudo uma questão de negociar os termos da aliança em proveito da cidade. Se as pessoas estiverem de acordo com o meu plano de governo e quiserem incorporar ideias, inclusive, que sejam compatíveis com ele, são todos bem-vindos. Tem alguma boa ideia dessa gestão do prefeito Kassab, candidato, que o senhor pretende manter, aprofundar, alguma coisa que o senhor acha que foi positiva na gestão dele? Olha, eu estou muito convencido de que a cidade vai melhorar muito com a parceria federal. Eu entendo que é essencial para São Paulo que essa parceria se aprofunde, porque a cidade perdeu grandes oportunidades de oferecer melhores condições de vida para a sua população. Como exceção à regra, que foi a de não fazer a parceria, nós temos o caso da urbanização de favelas. Onde aconteceu, deu resultado. Então, se você pegar Heliópolis, Paraisópolis, a região dos Mananciais, houve projetos em pequena escala, mas que surtiram algum efeito positivo. E a parceria se estabeleceu do governo federal, o governo estadual e o governo municipal, provando a minha tese de que é possível cooperar, né, do ponto de vista da federação, em proveito, sobretudo, das camadas mais pobres da cidade. O morador de São Paulo tem uma experiência, uma lembrança de um problema causado por existirem partidos diferentes na prefeitura e no governo do estado, que afetou diretamente a vida dele, que foi a não integração do bilhete único ao metrô. Quando a prefeita era Marta Suplicy e o governador Geraldo Alckmin. Diziam que era impossível fazer isso porque os sistemas não se comunicavam e o computador mãe da prefeitura ia apagar, enfim, havia todos os problemas naquele momento. Quando candidatos do mesmo partido passaram a ocupar a prefeitura e o governo do estado, foi feita essa integração. Que garantia o senhor pode dar que o paulistano não vai ser prejudicado em fatores práticos como esse, por exemplo, se o senhor vier a ocupar a prefeitura e encontrar por 2 anos, pelo menos, o governador do PSDB? Olha, eu até gostaria de testemunhar que no caso do governador Alckmin, nós fizemos parcerias com ele. Eu no Ministério da Educação, ele governando o Estado, tendo como secretário de Educação justamente o Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, quando era secretário de Educação, fez parcerias com o Ministério da Educação, tranquilamente. E o próprio Alckmin, secretário do Serra, porque o Alckmin perdeu a eleição e foi convidado pelo Serra para ocupar a Secretaria do Desenvolvimento. Ele fez parcerias com o Ministério da Educação, eu estando na condição de ministro da Educação. Então nós nunca tivemos dificuldade com o governador Alckmin. Eu, pelo menos, nunca tive, enquanto ministro da Educação. Candidato, olha, apesar de ter sido desidratado nessa reta final, o Russomano teve um percentual expressivo de votos, e eu queria saber do senhor se o senhor pretende tê-lo no seu palanque ou se o senhor prefere o PRB sem o Russomano. Conforme eu te falei, eu nunca fulanizo o debate político, porque eu acho que ele é ruim para a democracia. Se nós estamos falando que é bem-vinda a aliança com os partidos que compõem a base de sustentação da presidenta Dilma, e isso foi anunciado em dezembro do ano passado,
Eu não faço esse tipo de distinção. Mas o senhor gostaria da companhia dele ao seu lado, fazendo discurso? Olha, se ele declarar voto em mim, eu vou dizer que não aceito uma pessoa que teve 22% dos votos. De alguma maneira, ele dialogou com o anseio popular, seja na área da segurança, seja na área da proteção do consumidor cidadão, no caso dos serviços públicos. Quer dizer, o discurso dele sensibilizou uma parte expressiva, quase um quarto da população. E houve um momento que ele representou, de fato, um anseio da população de mudar. Então, ele representou essa mudança. Quer dizer, por que você vai desprezar uma pessoa que representou um anseio? Eu não trabalho assim as coisas. Eu não gosto, Mas é possível que a gente veja isso acontecer agora, nos próximos dias? Ele declarar voto? Não, ele no seu palanque. Olha, eu nem sei se vai ter tempo para comício, né? O que é importante é o seguinte, eu não sei se ele vai se posicionar ou não. Se ele vier a se posicionar, eu espero que seja pela mudança, e não pela continuidade que o José Serra representa. Se eu tivesse confortável como morador de São Paulo com a atual administração, talvez eu fosse indiferente, talvez ele nem fosse candidato. Mas eu não sou indiferente ao que está acontecendo em São Paulo. Se uma pessoa que teve 22% dos votos falar, olha, o melhor para São Paulo é eleger Fernando Haddad, quer dizer, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de política. Política se faz com composição de maioria. Como é que eu vou governar com a Câmara? Ele elegeu quantos vereadores com 22% dos votos? Eu vou governar sozinho a cidade? Quer dizer, a gente passa a falsa impressão para a população de que o chefe do executivo é um imperador. Ele não é um imperador. Muito menos um ditador, muito menos um déspota. Ele é uma pessoa que vai ter que contemplar as forças vivas da cidade para fazer a reforma urbana que... Só que essas articulações para compor maiorias, no Brasil, elas parecem que não têm limite, né? Parece até que não tem limite ético. Como é que o senhor vê isso? Isso é um mau costume da política brasileira. É verdade, mas eu, como ministro da Educação, aprovei 2 emendas constitucionais e mais de 40 projetos de lei com o apoio da oposição. Então eu tenho muita experiência em conseguir fazer uma concertação em proveito de uma reforma na cidade de São Paulo. Nosso tempo chegou ao fim, o senhor tem mais 1 minuto para a sua despedida. Olha, eu queria agradecer imensamente o voto de confiança que nós tivemos do eleitor de São Paulo. Penso que foi um gesto generoso com o nosso programa de governo, com a nossa coalizão, com a nossa coligação. Eu espero representar esse desejo de mudança no segundo turno com muita dignidade, explorando ainda mais as propostas que nós temos para resolver o seu problema de saúde, educação, transporte público, segurança e moradia na cidade de São Paulo. Bom, nós estamos esperando o senhor aqui no dia 18 para o primeiro debate do segundo turno. O senhor virá? Conte com a minha presença, com muita satisfação. Muito obrigado. O Band Eleições vai para um breve intervalo. A gente agradece a presença do candidato do PT, Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, e voltamos já já.